que o teu instrumento, que o teu vaso, Pai, tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, igreja. A paz, Senhor, igreja. A voz de vocês está mais fraca que a minha. Misericórdia. Amém? Abra suas Bíblias. No livro de Salmos. Aleluia. Aleluia. Vamos dar continuidade àquilo que o Espírito Santo começou nessa noite. Amém? Salmos 25, versículo 12. Aleluia. 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 Gostaria que a igreja lesse comigo, amém? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Só a igreja. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Amém? Abra ainda aí em Salmo 128. Aleluia. Aleluia. Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te virá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Aleluia. Como o Senhor hoje quer falar conosco a respeito do temor dele. Eu cheguei aqui hoje e eu disse para a pastora e para o pessoal que estava ali, eu vou tirar meu sapato, gente, que eu estou tremendo. E eu disse, passei o dia todo em casa hoje, na cama. E eu orei e eu ainda não sei o que é que vai ser ministrado nessa noite. Porque a direção é do Espírito Santo e ele faz as coisas como ele quer e não da maneira que nós queremos. Porque aquilo que a Flávia tem em si não enche e não preenche a vida de ninguém. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra através de nós, ministros da palavra do Senhor, produz vida e vida em abundância em cada um de nós. Amém? O Espírito Santo chama a atenção para aqueles que temem. E como me chamou a atenção hoje o Salmo 128? Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será bem-aventurado. Ou seja, será próspero, será feliz. Será um homem alegre, será um homem cheio de paz, será um homem cheio de vida, será um homem cheio de abundância. Todo aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Existe uma receita de bolo para aqueles que querem viver prósperos no Senhor. E a prosperidade, igreja, eu não falo de uma prosperidade financeira, eu falo de uma prosperidade em Cristo Jesus. Da abundância daquilo que está nele, da paz que excede todo entendimento, da alegria do Senhor que é a nossa força, da nossa saúde, da abundância da nossa família, daquilo que Deus tem realizado pela sua misericórdia. E o primeiro princípio é: teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e faça as tuas escolhas retas para que te vá bem e os teus dias sejam longos na terra. Teme ao Senhor para que Ele te direcione nas tuas escolhas, porque aqueles que temem, como está escrito no Salmos 25, no versículo 12 que nós lemos aqui, não fazem escolhas erradas. Quem teme ao Senhor sabe as escolhas certas a fazer. Quem teme ao Senhor sabe em qual caminho deve andar. Quem teme ao Senhor, ainda que na dúvida, no último momento, o Espírito Santo ministra sobre o seu ouvido aquilo que você deve fazer. É a direção do reino dos céus. E aqui, o Senhor nos fala de alguns princípios. No Salmo 128, o primeiro deles: teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Amém? E o segundo: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te virá bem. Comerá do trabalho de que mãos? Das suas. Então, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos vai trabalhar para comer. A Bíblia fala, inclusive, que quem não trabalha não come, viu, igreja? Então, se você está comendo aí sem trabalhar, eu quero te dizer que tem alguma coisa errada. Porque alguém está trabalhando para você. E eu não falo necessariamente do trabalho só daquele que nós somos remunerados.
Mas nós trabalhamos para o Senhor, nós trabalhamos para a nossa família. As mães trabalham para os filhos, trabalham para os maridos. Não é assim? Nós trabalhamos, nós estamos o tempo todo como adjuntoras, como ajudadoras. Como aquelas que o Senhor colocou para edificar a sua casa. Assim como está escrito na palavra do Senhor. Então aqui o Senhor vem nos ensinar hoje que para que nós sejamos felizes, nós precisamos temer ao Senhor, andar nos seus caminhos. E nós trabalharemos e nós vamos gozar do bem da terra e nos virá o bem. Então quer dizer que se o mal tem vindo sobre ti, certamente você não tem temido ao Senhor. Se o mal tem vindo sobre ti, certamente você não tem andado segundo os caminhos do Senhor. Se o mal tem vindo sobre ti, existe uma palavra que nos resguarda de tudo aquilo que o inimigo tenta contra as nossas vidas. Já foi louvado aqui nessa noite. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E nenhuma língua que se levantar contra nós em juízo, nós condenaremos. Porque há poder no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Há poder no sangue de Jesus para nos restabelecer, para nos restaurar, para nos pôr de pé, para nos encorajar. Eu vejo uma igreja que tem sido afligida pelas coisas deste mundo, pelas doenças deste mundo, pela depressão, pela opressão, pelo suicídio. Eu vejo uma igreja que tem se sentido acuada diante das hostes espirituais da maldade, mas a palavra do Senhor nos diz que a arma da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Se a palavra do Senhor nos resguarda de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, se a palavra do Senhor nos resguarda de que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, por que nós tememos? Porque muitas vezes nós temos temido e tremido diante do inimigo, mas diante de Deus nós não tememos. Nós não obedecemos a palavra, nós não andamos segundo os mandamentos. Nós não dizimamos, nós não ofertamos, nós não amamos o outro, nós não amamos ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não exercitamos o sermão do monte. Nós não caminhamos mais uma milha, nós não damos a outra face, mas nós queremos dizer que nós tememos. E o temor que o salmista fala aqui não é um temor da boca para fora, não. É um temor que gera temor e tremor dentro de você, que traz uma mudança de vida de dentro para fora, que faz com que você mude o seu comportamento, que faz com que você deixe de ser egoísta, e ainda que você esteja cansado, você se levante, vai lavar a louça, vai fazer a janta para o seu esposo, vai dar comida para o seu filho, vai varrer a casa. Como está escrito em Provérbios 31. Deus está se esforçando. O Espírito Santo ele está se esforçando para nos trazer para esse temor. Para esse temor que nos faz andar em lugares altos. Para esse temor que nos faz Sião de Deus. Para esse temor que nos faz a casa de Davi. Para esse temor que nos faz como aqueles que estão protegidos por muros muito altos, onde o inimigo não pode nos tocar, onde o inimigo não pode nos alcançar. Ainda que ele tente contra nós, ainda que ele tente nos destruir, ainda que ele crie situações para nos tirar a vida, a palavra do Senhor nos resguarda que ele não pode nada contra a nossa vida se nós estamos em Cristo Jesus. Porque o dono da nossa vida é Jesus, porque quem morreu na cruz por nós foi Jesus, e tudo aquilo que acontece na nossa vida é regido por Jesus e não pelo inimigo. Mas para que a nossa vida seja uma vida guiada pelo Espírito Santo, regida pelo Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo que nos faz temer e obedecer aos mandamentos do Senhor, nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos andar segundo essa palavra. Nós precisamos crer que essa palavra é tudo aquilo que nós precisamos para continuar, para perseverar. Porque muitas vezes nós estamos cansados de tantas ciladas. Nós estamos cansados de tantos dardos inflamados. Nós estamos cansados de tantas coisas que o inimigo vem trazendo sobre as nossas vidas para nos enfraquecer. E ele nos enfraquece verdadeiramente. Mas o Senhor nos renova. A palavra do Senhor diz que Ele renova as nossas forças e faz de nós com asas como de águias. Para nós andarmos, para nós voarmos, para nós subirmos como a fênix. Aqueles que olham para nós e falam, nossa, agora está só o pó e a cinza. O Senhor nos restaura, o Senhor nos levanta para que o nome dEle seja engrandecido. Para que o nome dEle seja propagado. Me chama a atenção nos evangelhos, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que aquele homem era cego de nascença, e eles disseram, quem pecou? Este ou seus pais? Ele disse, não, nem este nem seus pais, aconteceu com ele assim para que o nome de Deus seja glorificado.
Muitas vezes Deus está permitindo situações na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Eu gosto quando as coisas ficam ruins demais. Eu gosto quando as coisas estão assim de uma maneira que não tem outra solução a não ser Jesus. Porque não tem outro apego a não ser Jesus. Porque ninguém responde aos nossos corações a não ser Jesus. Porque ninguém nos alimenta a não ser Jesus. Nós não podemos contar com ninguém a não ser com Jesus. E muitas vezes ele tem permitido situações onde nós estamos em buracos que parecem não ter fundo, para que nós venhamos a temer e tremer na presença dele. Para que nós venhamos obedecer esses mandamentos e essas leis. Para que os nossos dias sejam dias de alegria, de paz e de prosperidade na presença dele. Um dia Satanás estava passeando e ele se achegou diante do Senhor a respeito da vida de Jó. E mesmo Deus dizendo para ele que Jó era íntegro, que Jó era reto, que Jó era um homem temente ao Senhor, ele pediu para se andar na vida dele. E o Senhor permitiu. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Nós não ficamos doentes se Deus não permitir. Nós não somos cancerígenos se Deus não permitir. As nossas famílias não são destruídas se Deus não permitir. E quando nós tememos ao Senhor e nós nos apartamos do mal, quando nós andamos nos seus caminhos, nós somos fortalecidos. Nós somos firmados na rocha. Como está escrito, ainda que o vento venha, a nossa casa está sobre a rocha e não está sobre a areia. Porque aqueles que temem estão firmados. Nada que acontece abala a sua fé. Ainda que você se entristeça, e ali você chora, e ali você ora, o Espírito Santo te traz o conforto. O Espírito Santo te coloca na posição que Deus quer você. Deus vem permitindo os apertos na vida dos cristãos para que eles fiquem na posição que Deus quer. Porque quando Deus afrouxa um pouquinho, você folga. Você dorme sem orar todas as noites, você não jejua, você não busca, você não lê a palavra. Você vive como se não precisasse dele, como se ele precisasse de você. Eu vejo uma igreja que tem passado por tribulações, por provações, não somente para ser aperfeiçoados, não somente para ser lapidados, não somente para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que nós possamos morar no céu. Porque do jeito que nós estamos, a maior parte de nós não vamos. E de que adianta dizer que teme, se no juízo final você ficar fora? E de que adianta você dizer que teme, subir aqui no púlpito e orar, e louvar, e falar, e expulsar os demônios no nome do Senhor Jesus, e no nome do Senhor Jesus eles são expulsos mesmo, porque a palavra do Senhor nos garante isso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele quer gerar temor em nós. Temor que nos faz mudar de posição. Temor que nos faz verdadeiramente querer obedecer os mandamentos. Não obedecer porque as pessoas dizem que nós temos que obedecer. Não obedecer porque está escrito que nós temos que obedecer. Mas obedecer em amor. Obedecer em temor, ter vontade. Eu vou fazer isso para alegrar o coração de Deus. Eu tenho a minha autojustiça, eu tenho a minha justiça própria. Eu poderia jogar no ventilador o pó. Mas eu não vou fazer isso. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o temor do Senhor é aquele que está no meu coração e Ele me diz o que é certo e o que é errado. E eu não posso fazer as coisas de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu acho, porque as pessoas foram injustas comigo. Mas eu tenho que andar segundo a palavra, eu tenho que andar segundo os mandamentos, eu tenho que andar segundo aquilo que Ele deixou para nós. Para nós nos alegrarmos e para nós sermos felizes. Eu gostei tanto desse salmo. Porque as pessoas falam tanto a respeito da felicidade, que elas nasceram para ser felizes e Deus é tão lindo que Ele deixa a receita de bolo para você que quer ser feliz. Deus é tão lindo que Ele deixa para você ler e meditar naquilo que você precisa fazer para você se alegrar todos os dias na presença dEle. E não pelas circunstâncias. Porque aqui Ele não fala das circunstâncias. Ele diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele não diz que as circunstâncias serão boas ou ruins. Ele diz que quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será feliz. Ele diz que o homem que teme ao Senhor comerá do seu trabalho, será feliz e te virá o bem. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 34 que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Toda a tua família será abençoada. Os teus filhos, a tua esposa, as portas que estavam fechadas vão se abrir porque você teme ao Senhor e se aparta do mal. Porque você anda nos caminhos do Senhor, esposa. Deus vai abrir as portas para o seu marido. Porque você anda nos caminhos do Senhor, esposo, Deus vai abrir a porta para sua esposa, para os seus filhos, para a sua descendência. A sua descendência será numerosa da terra. Existem muitas promessas do Senhor para nós. Nós precisamos aprender. Nós precisamos temer. Não com o temor de eu vou servir ao Senhor para não ir para o inferno. Mas com o temor de soberania de Deus. Com o temor de poder de Deus. Com o temor de saber que Ele está no trono, que Ele pode todas as coisas. Com um sopro, igreja, Ele não precisa nem enviar um anjo. Se Ele der um sopro lá, Ele muda a vida de quem Ele quiser. Todas as coisas pertencem a Ele, todo domínio pertence a Ele, toda a glória é para Ele. Para que o nome dEle seja exaltado. Aleluia. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Em todos os dias da tua vida. Em todos os dias da tua vida. Muitas vezes, nós estamos como Esther. Quando Mardoqueu recebeu a notícia de que o povo judeu seria exterminado, de que havia um edito, ele rasgou suas vestes e colocou cinza sobre a cabeça, como era costume do povo. E Esther, quando viu, mandou perguntar a ele por que ele se comportava daquela maneira. E o servo foi até ela e disse o que havia acontecido. E ela ficou assim, o que eu posso fazer? E ele disse, olha, não pense você que quando vier tudo, você também não vai no pacote para morrer. Não pense você que quando vier a assolação, você também não vai no pacote para ser arrastado, para ser levado. E aí ela disse assim, com sabedoria, todos sabem que eu não posso adentrar a presença do rei sem ser convidada. E que há mais de 30 dias o rei não me convida para adentrar a ele, mas jejuemos nós por 3 dias. E eu e as minhas moças também jejuaremos. E nós veremos o que o Senhor fará por nós. Temor, igreja. Temor de saber que quando o povo está reunido em jejum e oração, Deus opera. Temor de saber que quando as mãos se unem, que quando um se une no propósito do outro, Deus faz milagres. Temor de saber que é o amor ao outro, aquilo que Deus nos mandou que fizéssemos. É o segundo maior mandamento. Deus resumiu todos os mandamentos. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o próximo, nós oramos por eles. Nós jejuamos por eles. Nós sofremos com eles. Nós sorrimos com eles. Como está escrito na palavra do Senhor. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu ainda anseio por ver uma igreja que muito mais que críticas, chora com os que choram. Eu ainda anseio por ver uma igreja que muito mais que apontamentos e justificativas para aquilo que nos acontece, dobre os joelhos. Porque muitas coisas têm sobrevindo nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas. E nós ficamos tentando procurar explicações das coisas deste mundo. Se a Bíblia nos fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade e todo o poder das trevas. Se as coisas são dessa maneira, por que nós nos tornamos tão carnais em não temer? Se as coisas são dessa maneira, por que é que nós questionamos tanto as coisas que nos acontecem, que nos sobrevêm, e não conseguimos nos colocar na posição de não dizer por quê, mas para quê? E Ele vai responder para você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que toda essa tribulação, Roberto? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para quê? Para que todo esse mal-estar? Por que todas essas doenças? Para quê? Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Porque existem muitas pessoas que serão convertidas ao Senhor Jesus através daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Porque muitas pessoas estão dentro e fora das igrejas e elas olham para nós e elas não dão nada. E não tem que dar mesmo, porque nós não somos nada. Mas aquele em quem nós cremos,
Aquele a quem nós servimos é o dono do ouro e da prata. É aquele que opera sinais e maravilhas. É aquele que nos tirou do Egito com um braço forte, com mão estendida, que não permitiu que Faraó nos consumisse. As pessoas precisam ver o temor em nós. A nossa face precisa ter assim, tatuado na testa. Temor, temor. Temor ao Senhor, temor à sua palavra, temor à sua obra, temor àquilo que Ele disse que nós precisaríamos fazer, temor em servir, temor em amar o próximo, temor em perdoar, mesmo quando nós estamos certos, temor em abrir mão, mesmo quando nós temos razão, temor em renunciar. Parece que as brigas das famílias são sempre as mesmas. Parece que os desentendimentos entre os casais são sempre os mesmos. E aquilo que está dentro das famílias é sempre a mesma coisa. A gente muda de endereço, mas no final é tudo igual. Por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus precisa muito mais do que uma igreja que louva. Deus quer muito mais do que uma igreja que dizima. Deus quer muito mais do que uma igreja que ora por prosperidade. Mais do que por libertação e salvação. Misericórdia. Deus quer muito mais de nós, igreja. Deus quer muito mais de nós. Eu tenho contemplado nesses dias a dificuldade do povo de Deus de se manter no temor. Por causa das coisas que acontecem, porque todo vento que bate enfraquece o povo. Fala para o irmão que está do seu lado, se entrar na alma, já era. Tudo que acontece, as pessoas entram na alma. Tudo que acontece é motivo para haver lugar para o milindre. É motivo para dizer, mas está doendo aqui, mas está doendo aqui, ali. Mas as coisas para mim assim não estão bem. Mas eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas o fulano de tal levantou. E as pessoas entram na alma e elas não conseguem enxergar que o mundo espiritual está tramando para que elas fiquem exatamente nessa posição de dor, nessa posição de coitadinho, nessa posição de milindre, nessa posição de que as coisas para mim não vão bem. E aí não vai mesmo, não vai nunca romper. Deus está querendo muito mais que uma igreja melindrosa. Deus está querendo muito mais do que uma igreja sentimental. Deus está querendo muito mais do que uma igreja que se abala por qualquer vento. Porque Jesus está no barco. E ainda que esteja soprando um vento muito forte, nós não vamos perecer. Porque Ele está no barco. E a vida que há nele produz vida em nós. Que nos restaura, que nos capacita a perdoar aqueles que nos ofendem. A vida que há nele produz vida e vida em abundância. E jorra vida na vida de outras pessoas, de outras famílias. Deus está tentando restaurar a sua família para ela ser modelo, para ela ser exemplo para outras famílias, para que o nome dele seja glorificado na terra. Para que as nações saibam que o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. É um Deus que traz paz. É um Deus que traz alegria. É um Deus que traz conforto, mesmo quando tudo parece contrário. É um Deus que ainda que tudo diga que não, se Ele disser que sim, você pode ir. E não olha para a direita nem para a esquerda, porque vai dar certo. Nós servimos um Deus que quer a nossa fidelidade. Nós servimos um Deus que quer o nosso coração. Nós servimos um Deus que Ele quer o nosso amor em primeiro lugar. O nosso amor para Ele, por Ele, pela obra dEle, pelas coisas dEle, por aquilo que agrada a Ele. Mas nós colocamos tantas outras coisas no lugar dEle. Nós colocamos tantas necessidades, nós colocamos tantas conquistas, tantos sonhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele é especialista em realizações e que Ele tem alegria em realizar os desejos do nosso coração. Deus fica feliz em nos abençoar, igreja. Deus fica feliz em fazer com que nós nos alegremos no cumprimento das promessas dEle, mas o primeiro vento que bate a gente não persevera, o primeiro vento que bate a gente já fala que vai jogar tudo para o alto. Nós oramos para nos casar e quando nós nos casamos a primeira discussão a gente quer separar. Nós oramos para ter filhos e quando o menino começa a andar e começa a mexer nas coisas a gente fala, meu Deus, será que é bênção mesmo esse menino?
Nós oramos para Deus abrir uma porta de emprego e nós reclamamos porque nós temos que levantar cedo para trabalhar. Nós oramos para que o Senhor nos levante no nosso ministério e quando as pessoas pedem oração, nós não queremos orar. Nós oramos para que o Senhor levante nações, para que o Senhor levante gerações, para que Deus alcance os jovens, mas Ele não está conseguindo alcançar nem você. Porque o seu coração é duro e a sua cerviz é dura. E você ouve, mas a palavra não entra no seu coração. Acaso aquele que tem o olho não verá, ou aquele que fez os ouvidos não verá? Para onde me irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a contemplar os filhos dos homens. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre aqueles que o temem e obedecem a sua palavra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a fazer coisas novas para a nossa vida. Quem sabe se nós fôssemos mais disciplinados, nós passaríamos por menos provações. Eu tenho passado muitas lutas e eu tenho dito ao Senhor, me ensina a ser disciplinada. Me ensina a ter constância. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Tiago, na carta, que o homem de coração dobre é inconstante. Me ensina a ter disciplina para te buscar. Me ensina a ter disciplina para te adorar. Me ensina a ter disciplina para te servir. Me ensina a ter disciplina para fazer aquilo que o Senhor quer. Me ensina a ter disciplina para fazer as escolhas certas, para andar nos seus caminhos e para poder dizer que verdadeiramente eu temo ao Senhor e ando segundo a sua palavra. Porque ainda que nós digamos muitas coisas aqui no púlpito ou na igreja, ou em todos os lugares por onde nós fomos, quem conhece o nosso coração é Deus. E é Ele que sabe quem é que Ele vai separar. Se Ele vai separar o joio do trigo, como é que vai ser? Se o julgamento vai começar pela igreja. Hoje eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o julgamento vai começar pela igreja, então o Senhor gera no meu coração aquilo que precisa ser gerado. Para que eu venha a alcançar esse temor e essa bênção diante do Senhor. A bênção de andar segundo aquilo que o Senhor quer. A bênção de dizer assim, olha, a minha vontade é essa, mas Deus falou que não é para eu fazer. Semana passada mesmo eu falei para Deus, falei, Deus, eu quero isso. Mostra para mim se é do Senhor. Ele mostrou para mim que não. Ele me mostrou muito envergonhada, igreja. E eu levantei e falei, Pai, me perdoa. Me perdoa. Porque eu sou humana e eu tenho as minhas vontades. E eu tenho o meu querer. Ensina-nos, Senhor, a esperar o seu tempo para que as coisas aconteçam. Para que verdadeiramente o teu nome seja glorificado. Porque às vezes nós caminhamos achando que as coisas estão ruins, mas elas pioram bastante. Para que então o Senhor possa resplandecer a sua glória. Para que então o Senhor possa fazer com que nós sejamos referência no meio das pessoas como o povo dele. Como o povo que foi separado por ele. A Bíblia fala que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir. Aí parece meio contraditório. Como assim? Deus dizia para Moisés que era para pedir para que o povo fosse tirado, mas aí o próprio Deus visitava Faraó e endurecia o coração dele para que o povo não saísse. Porque Deus queria mostrar para os egípcios quem ele era. Deus queria mostrar para os egípcios o que ele poderia fazer em favor do povo dele. Quem sabe Deus está permitindo tantas situações na sua vida para mostrar para a sua parentela, para mostrar para aqueles que estão à sua volta quem é o Senhor na sua vida. A Bíblia diz que nós não ficaremos envergonhados, que nós não ficaremos confundidos, se nós temermos. Se nós nos prostrarmos, se nós o adorarmos, se nós o obedecermos, nós seremos como ribeiros de águas, como flores, como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que produzem o seu fruto ao seu tempo e dá mantimento. Por onde nós formos, por onde nós passarmos. Deus está tentando fazer com que os homens sejam sacerdotes do seu lar. Porque este mundo fez com que as mulheres se perdessem em muitas coisas, em muitas atividades. No seu comportamento, na sua maneira de viver. E muitas pessoas dizem que as mulheres estão tomando a frente de tudo.
E com isso os homens têm recuado no papel de sacerdote. Mas o sacerdote é o homem. E a responsabilidade espiritual da casa é do homem. Assim como a responsabilidade de edificar a casa, de ter sabedoria no falar e no calar, é da esposa. Isso é temor. Isso é temor de Deus. Isso é a palavra de Deus. Isso é o que gera vida em nós. O Senhor está tentando fazer com que nós deixemos de ser filhinhos mimados e comecemos a andar verdadeiramente como homens e mulheres corajosos, que não somente cantam que o exército do Senhor está aí, mas que sabem que verdadeiramente o exército dele está e que quando clama o inimigo tem que retroceder, ainda que hajam milhares e milhares de legiões de demônios. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele. Aleluia. Muitas vezes nós somos colocados na posição que Deus quer só quando nós somos espremidos. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de temor e de tremor e de obediência só quando nós precisamos de algo. 6 meses do ano já se passaram. Muitas pessoas fizeram cartas em dezembro, projetando 2014, e o meu ano vai ser ano de bênção, e o meu ano vai ser ano de vitória, e esse ano a prosperidade do Senhor está sobre mim. Aleluia. E até agora deu tudo errado. Mas você não consegue nem se posicionar na guerra para você receber a promessa, porque Deus não mente. Se nós não temos recebido, ou é porque nós não temos nos colocado na posição que o Senhor quer, ou porque nós não temos perseverado naquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos perseverar nem para ter a salvação, igreja. E a Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Ou seja, uma vez salvo, nunca salvo. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Porque a salvação é individual. E às vezes nós ficamos buscando as coisas. E argumentando com Deus que o outro não serve, que o outro não faz. E justificando aquilo que nós também não fazemos. Porque a maior parte das vezes, nós também temos que fazer algo. Mas nós nos escondemos atrás da capa, atrás daquilo que nós não queremos fazer, atrás daquilo que está doendo, atrás da ferida que não foi curada, atrás do melindre, através da razão. E nós fugimos desse temor. Do temor de reconhecer que nós precisamos ser mudados, do temor de reconhecer que nós precisamos ser moldados, do temor que nós precisamos restaurar e restabelecer a glória de Deus no meio das nossas famílias, que nós precisamos fazer com que a ordem seja conforme a palavra de Deus diz. Que o homem, Jesus Cristo, é o cabeça da igreja, é o cabeça do sacerdote, e o sacerdote do lar é o marido. Aqueles que temem se apartam do mal. Aqueles que temem se sujeitam a Deus, resistem ao diabo e ele fuge de vós. Aqueles que temem, contemplam muitas vezes as vestes sendo rasgadas, mas correm da mulher de Potifar. Vão embora correndo, nus, mas não ficam ali. Porque sabem que não podem ficar. Porque reconhecem que a força não está nele, mas naquele que aperfeiçoa todo o poder na sua fraqueza. Nós precisamos deixar de achar que nós conseguimos fazer as coisas sem Deus. O Espírito Santo está gemendo para participar da nossa vida naquilo que nós podemos fazer e naquilo que nós não podemos fazer.
O Espírito Santo está lutando para ser participante, para que nós saibamos que todos os dias nós estamos caminhando em temor, porque Ele está conosco, porque essa é a promessa do Senhor para nós, que o Consolador viria para caminhar conosco, para nos ensinar princípios, para nos ensinar a conduta santa, reta, inegável, irrepreensível. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Quando nós tememos ao Senhor, igreja, ainda que tudo pareça contrário, nós cremos. Quando nós tememos ao Senhor, ainda que aconteçam acidentes na nossa família, ainda que tudo vente contra, nós sabemos que fiel é o Senhor para nos honrar e para fazer na nossa casa. Quando nós tememos ao Senhor, nós nos apartamos de toda impiedade, de toda iniquidade, e nós reconhecemos diante do outro o nosso erro e os nossos pecados, para que o Senhor fique feliz conosco. Para obedecer a palavra dEle, porque a palavra dEle gera esse temor que nos constrange. O temor é o constrangimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O temor é o que faz você pedir perdão estando certo. O temor é o que faz você abrir mão daquilo que você tem direito, para que o nome dEle seja glorificado. E para que posteriormente Ele venha te honrar, porque Ele honra mesmo. Quem nos justifica é o Senhor. Quem faz nas nossas vidas é o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. É Ele que é refúgio e fortaleza para aqueles que o buscam. É Ele que tem nos sustentado nos dias de angústia. É Ele que tem escutado os nossos clamores. É Ele que sabe que muitas vezes nós não estamos conseguindo mais viver nesse mundo. Mas Ele vem nos fortalecendo, Ele vem nos guardando, Ele vem nos honrando. Ainda que nós não mereçamos, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Está escrito no livro de Efésios, na carta de Efésios, que o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia, não é somente rico, é riquíssimo. Para chamar justamente a nossa atenção para toda a abundância que Ele pode nos dar. Em misericórdia, em perdão, em bênção, em amor, em mudança, em transformação, em renovação da nossa mente. No Evangelho de Cristo. Para que nós sejamos participantes do corpo. Para que os nossos membros não sejam usados mais como o corpo do pecado, mas que sejam usados para a glória de Deus, para a honra do nome de Deus. Que as pessoas possam nos ver não simplesmente como crentes, mas como cristãos praticantes do Evangelho de Cristo, como participantes da cruz do Calvário, como aqueles que perseveram em oração para que o nome do Senhor seja glorificado. Está escrito em Hebreus 3, não precisa abrir, versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós nos tornaremos participantes somente se nós suportarmos até o fim. Somente se nós continuarmos até o fim. Somente se nós termemos até o fim. No nosso deitar e no nosso levantar. No nosso dormir e no nosso trabalhar. Nós nos tornamos participantes dos sofrimentos. Nós também nos gloriamos nisso. O apóstolo Paulo é tremendo nessa palavra. Nós também nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos porque nós sofremos pelo nome de Jesus. Nós nos gloriamos porque isso não é para qualquer um, não. Nós temos que ter prazer, igreja, em padecer por Ele. Nós temos que ter prazer em padecer para que o temor seja gerado em nós. Nós temos que ter prazer em padecer para que os mandamentos sejam cumpridos por nós. Parece meio contraditório com o sofrimento da nossa alma. Parece meio contraditório com aquilo que nós sentimos no nosso coração. Porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Mas elas precisam ser dominadas pelo Espírito Santo para que nós consigamos romper. Porque aquele que não é dominado pelo Espírito é dominado pela carne. E discerne as coisas da carne. Mas aquele que produz o Espírito, que produz o fruto do Espírito, é dominado pelo Espírito, tem a direção do Espírito, faz as escolhas segundo o Espírito e permanece nele. Porque nós precisamos temer. Não há homens que podem colocar o nosso corpo num caixão debaixo da terra, mas aquele que pode levar a nossa alma para o céu ou para o inferno.
Nós precisamos ter esse temor. Outro dia eu ouvi uma ministração e o pastor falava assim: eu não creio no inferno. Um irmão tinha dito para ele: eu não creio no inferno. E ele disse assim: não tem problema não, Satanás não exige fé, quem exige fé é Deus. Independente de você crer, de você não crer, ele vai dizer: você senta aqui nesse fogo, que eu vou colocar você lá no lago de enxofre daqui a pouquinho. Pode ficar aí. Não precisa ter fé não, vou te atormentar do mesmo jeito. Não precisa crer no inferno. E as pessoas hoje não falam mais sobre o inferno, pastora Jaqueline, porque elas ficam tentando maquiar as coisas, para nós acreditarmos que tudo que nós temos que viver é nessa vida, quando a palavra do Senhor nos diz o contrário, que a vida que nós estamos esperando é aquela lá da glória, a nova Jerusalém celestial, o povo santo, lavado e remido, escolhido pelo Senhor. Ainda que nós passemos por tribulações, ainda que muitas coisas aconteçam na nossa vida, o Senhor está produzindo em nós frutos do Espírito para que nós possamos morar no reino dos céus. O Senhor está nos dando uma oportunidade de ser fiéis a Ele, de servir a Ele, de andar nos seus caminhos, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, mas temer e tremer. O Espírito Santo tem trabalhado dobrado nesses dias, igreja. No fim dos tempos, o Espírito Santo tem gemido dobrado por cada um de nós nesses dias. Por filhos, por pais, por mães, por irmãos, por crianças, por adolescentes, por jovens. Para que nenhum daqueles que pertencem ao Senhor se perca. Mas para que sejam todos salvos. Para que sejam todos resgatados. Porque se tiverem 100 ovelhas e uma se desviar, o Senhor voltará para buscá-la. Porque para Ele ela tem valor. E o Senhor tem se agradado daqueles que se arrependem e querem temer. O Senhor tem se agradado daqueles que se arrependem em tempo oportuno. E tem a chance, tem a oportunidade de viver para Ele. Quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, já tinha tentado de tudo. E eu aceitei Jesus sem nem saber quem era Jesus. Vou aceitar porque já tentei tantas coisas e não deram certo. Quem sabe agora vai dar certo alguma coisa. E o Senhor me tirou do Egito. Está escrito no livro de Eclesiastes que se nós fizermos referência às coisas passadas que nós vivemos como melhores do que os dias de hoje, nós devemos tomar vergonha na cara. Em outras palavras está escrito isso lá. Porque nunca em sabedoria nós diríamos isso. Como é sábio o Espírito Santo que conduziu esses homens a escrever esse livro. Porque Salomão também dizia que existem os dias bons, existe o dia da prosperidade, goza, se alegra, porque também Deus fez o dia mau, e este em oposição àquele, para que o nome dele seja glorificado. Assim como a mulher de Jó diz para ele: ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que é que ele respondeu para ela? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Receberíamos o bem de Deus, sabemos receber o bem de Deus e não sabemos receber o mal? Isso porque Jó não sabia que era Satanás que tinha pedido ao Senhor para tocar na vida dele. Ele acreditava que aquele mal poderia estar vindo de Deus. Estava vindo pela permissão de Deus. E por isso nessa noite foi tanto falado aqui que em meio às tribulações nós precisamos louvar. Que em meio às tribulações nós precisamos adorar. Nós precisamos aprender, igreja, que nós não fazemos só aquilo que nós temos vontade. Eu como quando eu não tenho vontade. Eu durmo quando eu não tenho vontade. Eu oro quando eu não tenho vontade. Eu jejuo quando eu não tenho vontade. Eu leio a Bíblia quando eu não tenho vontade. Muitas vezes, eu leio a Bíblia em voz alta. Eu abro o livro de Salmos e eu começo a ler em voz alta. Eu leio 5, 10, 15 Salmos. Até eu perceber que eu já estou com vontade de orar. Para me colocar na presença do Senhor. Porque a minha carne é igual à sua.
E tem dia que ela não quer nada, só cama, só cama. Mas eu aprendi a não fazer a minha vontade, a fazer a vontade dele. Eu aprendi a não comer quando eu tenho fome, se ele me disser que é para jejuar. Eu aprendi a olhar as delícias e ficar com água na boca e saber que vai existir um tempo para eu provar de tudo isso, e que não é agora. Eu aprendi que ou eu me coloco na posição que Deus quer diante da guerra, ou eu vou ser consumida pelo inimigo. E o nome de Deus vai ser envergonhado na minha vida. E muitas outras pessoas vão ser arrastadas através disso, porque quando nós estamos à frente da obra, existe um peso diferente sobre nós. Existe um peso de cobrança no mundo espiritual sobre nós. E a palavra do Senhor diz que Ele vai cobrar de nós sim, por aqueles que retrocedem por causa dos nossos erros. Deus está nos cobrando que nós sejamos igreja gloriosa, que nós sejamos igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que nós tomemos posse daquilo que está escrito na palavra, que nós venhamos perseverar até o fim, que nós nos gloriemos nas tribulações e honremos o nome dele, para que as nações saibam que ainda que tudo pareça contrário, nós nos alegraremos nele, nós seremos conduzidos por ele, nós não seremos consumidos por causa da fúria do inimigo, mas ele nos sustentará com mão forte e com braço estendido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria no meio das suas famílias. O temor do Senhor é o que gera em nós o desejo de deixar as antigas práticas e de fazer aquilo que agrada a Ele. É o temor do Senhor que transforma o nosso coração a ponto de nós crermos que ainda que tudo tenha parecido contrário até o dia de hoje, nós ainda temos mais 6 meses desse ano para que Deus faça obras poderosas em nós e através de nós. Obras poderosas em nós, igreja, porque para fazer através de nós, primeiro Ele faz em nós. Porque para fazer através de você, primeiro você vai passar um pedaço. E nós estamos todos passando esse pedaço. Para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja exaltado. Para que as nações saibam que nós não estamos pregando o evangelho da prosperidade, mas que nós estamos pregando o evangelho de Cristo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que fala para o coxo: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou, levanta e anda. Outro dia eu estava orando ao Senhor e eu falava com Ele, falei: Deus, está escrito na sua palavra que a sombra de Pedro curava, eu quero que a minha sombra cure. Aí eu fiquei doente. E eu comecei a orar. Falei: Deus, para que eu estou doente? Com qual propósito eu estou doente? Como é que o Senhor me manda doente impor as mãos sobre os enfermos e eles são curados no nome de Jesus? E Ele disse para mim: é assim que eu faço. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E você não consegue nem curar a si mesma, para que a glória não seja para você, mas para que vocês saibam que aquele que você serve pode curar, pode restaurar, pode levantar o coxo, pode fazer com que aquele que estava cativo seja liberto. E eu ainda estou doente, mas eu serei curado em nome de Jesus. E eu continuo pedindo a Ele. Porque a maior parte das pessoas que nós temos visto, elas estão doentes. Doentes da alma, doentes do corpo. E como eu quero que da mesma forma que a restauração, através do nome de Jesus, chegou na minha vida, chegue na vida dessas pessoas. Para que elas saibam, ainda que elas não tenham aceitado Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, mas para que elas saibam que há poder nele para fazer todas as coisas, que há poder nele para reconstruir todas as coisas, para gerar temor em quem não tem, para gerar cura e salvação onde tudo havia se perdido, assim como um dia Ele fez na minha vida. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. E eu quero que você ore ao Senhor por esse temor, que te faz mudar de posição,
Eu quero que você ore ao Senhor por esse temor que te faz a mulher sábia, que edifica a sua casa, que não fala mais do que devia, que não se comporta na alma, no sentimento, na emoção, no milindre, mas que se posiciona como aquilo que Deus quer. Eu quero que você, nesta noite, como varão de Deus, como sacerdote do seu lar, ore para que o temor do Senhor seja gerado na sua vida, de maneira que o seu testemunho edifique os seus filhos. De maneira que o seu testemunho converta multidões e gerações, para que o nome dele seja glorificado. Não tem preço que pague isso, igreja. Não tem preço que pague você ver as outras pessoas recebendo através daquilo que Deus fez na sua vida. Todo sofrimento é pago quando isso acontece. Todo sofrimento é justificado quando isso acontece. Toda doença é justificada quando isso acontece. Porque Ele está querendo gerar temor em nós, para que nós sejamos a igreja gloriosa. Talvez você esteja pensando: nossa, eu vim na igreja hoje à noite para levar essa surra de Jeová. Deus está, Espírito Santo, nas nossas vidas, fazendo um aprimorar do Senhor, fazendo um aperfeiçoar do Senhor, fazendo um movimento sobre as águas para que nós sejamos mudados e transformados para a glória dEle. Gostaria que você orasse aí no seu lugar. Senhor Jesus, aqui estamos nós como igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não tememos o Senhor. Pelas vezes que nós não nos colocamos no nosso lugar, como filhos, como marido, como esposa, como pastores, como líderes, como ministros. Nós estamos diante do Senhor pedindo perdão ao Senhor pelo temor, Pai, que nós dizemos que temos, mas não nos comportamos como se tivéssemos. Nós estamos pedindo perdão ao Senhor nessa noite, pelas vezes que nós falhamos, pelas vezes que nós erramos, pelas vezes que nós não andamos segundo a Tua palavra, pelas vezes que nós falamos como nécios, Pai. Pelas vezes que nós falamos como loucos, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Pelas vezes que nós colocamos no nosso relacionamento com o Senhor condição para servir ao Senhor. Pelas vezes que nós dizemos ao Senhor que nós vamos servir somente se nós recebermos isso ou aquilo. Pelas vezes, Pai querido, Pai amado, que nós não honramos o Teu nome. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que o temor, Pai, não nos alcançou, porque nós não abrimos o nosso coração para ser tocado por Ti. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos jovens, Pai, que não foram salvos, porque nós não nos posicionamos na Tua casa como nós deveríamos. Nós queremos pedir perdão ao Senhor se o nosso casamento não tem sido exemplo para restaurar os casamentos de outros. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque todo vento que bate é motivo para nós murmurarmos. E para nós sairmos, meu Deus, meu Pai, do centro do Teu propósito e da Tua vontade. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, se nesses 6 meses nós só murmuramos e não trabalhamos para que o Teu nome fosse exaltado na nossa vida. Nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo gere temor e tremor em nós, porque o querer e o operar vem do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor nesta noite que o Teu Espírito Santo gere em nós o verdadeiro arrependimento, o constrangimento que vem do céu, para nos fazer tomar as escolhas certas, as atitudes certas, para que nós não venhamos mais colocar a responsabilidade no outro, mas para que nós reconheçamos diante do Senhor quão falhos nós somos, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nós e através de nós. Que não seja, Senhor, mais uma palavra de conserto, mas que seja o Teu conserto na nossa vida. Que não seja, Senhor, mais uma palavra de arrependimento. Que não seja mais um blá 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 gospel, mas que seja em nome do Senhor Jesus Cristo o poder do Evangelho de Deus, que transforma, que renova, que muda, que restaura, que edifica, que levanta em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita e repita comigo: Senhor Jesus, gera no meu coração temor do Senhor, temor à Tua palavra, temor aos Teus mandamentos. Senhor Jesus, eu quero andar segundo o Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero fazer aquilo que agrada o Espírito Santo.
Senhor Jesus, sela o teu conserto sobre a minha vida nesta noite, para que a minha vida seja restaurada, seja curada, seja edificada pelo poder da tua palavra. Aleluia, aplauda o Senhor. A paz, Senhor, para os irmãos. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos adivinha a maior abastança. Os irmãos estão com a oportunidade de trazer o dízimo e as ofertas. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da tua glória. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Cheia da tua glória. Os irmãos podem estender as mãos pro gasofilácio. Senhor Deus e eterno Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que abençoe, Pai, cada um que ofertou e dizimou, Pai, e quem não ofertou, Pai, também, Pai, abençoe, Pai, cada um, Pai, cada vida, Pai, que está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, é isso que eu te peço e agradeço, amém. Amém, igreja? Quero passar rapidamente os recados da igreja. Terça-feira começa tudo de novo, para a glória de Deus.